Bom, pessoal, essa aula, a partir de agora, está sendo gravada, tá joia? Eu sou o professor Luciano, professor de matemática, e nesse vídeo a gente vai falar sobre a tarefa do professor Danielzinho, setor 111, módulo 10, tá na página 43, se eu não me engano, da apostila 2 de vocês, tá joia? O módulo, né, fala de funções, domínio de uma função real, beleza? Vamos lá? Eu vou seguir na ordem numérica dos exercícios que ele colocou aí, tá? Com exceção de um exercício que é bem parecido com o outro, então, para não fazer dois iguais, às vezes não dá tempo, certo? Então, eu vou deixar um para o final, eu vou dar um pulo. Dando tempo, a gente faz ele também, tá certo? Que mais? Qualquer dúvida, tá, gente? Os microfones estão desligados, então tá tudo correto. Mas havendo dúvida, não tenha medo, pode habilitar o seu microfone, fazer a pergunta mesmo, não tem problema. Ou então no chat, acho que mandar a pergunta vai aparecer aqui para mim também, né? Dentro do possível a gente responde e tenta ajudar, tá joia? Então vamos lá. O primeiro exercício aí, né, destinado pelo Danielzinho, foi o 182. Eu vou ler ele aqui. Se vocês tiverem a apostila, é melhor para ir acompanhando junto, tá joia? Determine a raiz da função real definida por f de x igual a 5x menos 1. Então, ele dá essa função aqui, f de x igual a 5x menos 1, né? Ele quer a raiz dessa função. Primeiro, vamos lembrar a definição de raiz, e essa definição ela vale para qualquer função, né? Função do primeiro, do segundo, exponencial, logaritmo, qualquer coisa. O que é raiz? Aqui é uma f de x, né? É assim que a gente lê, f de x. Esse de x, né, são os valores, então, que pertencem ao domínio da minha função, né? Raiz, o que é? Vai ser um valor do meu domínio, um x, então, aqui no caso, né, foi dada essa letra, se fosse uma f de t, seria um valor de t, né? É um valor no qual, ao aplicar esse x na minha lei, né, na minha função, a f desse valor, que eu ainda não sei, resulta em zero. Então, por isso que a gente fala raiz ou zero da função. É um valor que vai zerar a sua função, ok? Para a gente encontrar essa raiz, como é que a gente faz? Então, aqui, estou querendo encontrar a raiz dessa função. Eu pego a lei da função, 5x menos 1, e simplesmente igual a zero, né? A solução dessa equação vai ser a raiz que eu estou procurando, né? Eu vou passar o 1 para cá, 5x igual a 1, esse 5 passa dividindo x igual a 1 quinto, certo? E é simples assim mesmo. Esse 1 quinto é a raiz da minha função. É o valor que, quando eu fizer a f de 1 quinto, no lugar de x, colocar 1 quinto, 5 vezes 1 quinto menos 1 vai dar zero. Isso é a raiz de uma função. Ok? Beleza? Essa foi a primeira. A segunda é a 185. Esse vídeo vai ficar salvo, tá, gente? Depois vocês vão ter acesso ao vídeo. Então, assim, às vezes mais pausado, você consegue ir pausando. Às vezes tirar um print em algum momento, né? É uma boa estratégia também, tá joia? A próxima, então, 185. Vamos ler ela aqui. A soma dos quadrados das raízes da função definida por... Aí ele dá a função ali, né? f de x igual a x mais 4 vezes x mais 8 vezes x menos 10. Então, retomando aqui a pergunta, a soma dos quadrados das raízes, né? Soma dos quadrados das raízes. Basicamente, então, a gente vai encontrar as raízes dessa função, igual a gente fez no anterior, né? Encontrar as raízes dessa função e depois elevar elas ao quadrado e somar esses valores, certo? Vamos lá, então. A gente tinha acabado de ver, né, como que a gente encontra a raiz, basta ver quem zera a função. Pega a lei da função e iguala a zero. X mais 4 vezes x mais 8 vezes x menos 10. Eu quero que isso fique igualado a zero. Eu quero ver as soluções dessa minha equação agora, né? Muito bem. Aqui é uma equação que, se a gente distribuir, só vai dificultar, né? Porque tem x, x, x.
Seria uma equação do terceiro grau. Mas essa equação especificamente, a gente chama ela de equação produto. É um produto de fatores igualado a zero, né? E aí, o que acontece? Se você tem um produto de fatores igual a zero, um desses fatores, com certeza, tem que ser zero, né? Qualquer um deles, ou mais do que um deles, tem que ser zero. Então, essas equações em que estão na forma fatorada, igualada a zero, é bom, é legal para a gente resolver. Como que funciona? Um dos fatores tem que ser igual a zero, então, o x mais 4 pode ser zero, ou o outro fator, x mais 8 pode ser zero, ou o terceiro fator, x menos 10 pode ser zero, certo? Agora a gente vai resolver cada uma dessas três menorzinhas que a gente gerou. Se x mais 4 igual a zero, então x igual a menos 4. Aqui, jogando 8 para lá, x igual a menos 8. E jogando 10 para cá, x igual a 10. Certo? Essas, então, são as três raízes da nossa função. As três raízes. Ele quer a soma dos quadrados. Vou escrever isso, então. Menos 4 ao quadrado. Lembrar que se o valor é negativo, né, coloque ele entre parênteses, né, porque o menos também vai ser elevado ao quadrado. Menos 4 ao quadrado mais menos 8 ao quadrado mais 10 ao quadrado. Aqui dá 16. 16 mais 64 é 80. 80 mais 100, 180. E isso está na alternativa B. Beleza? Então, se quiser dar um print, é legal, tá a resolução aí completinha para vocês. Legal? Então, facinho, né? Encontrar as raízes e somar aqui os quadrados dessas raízes. Acho que sem surpresa esse também. Legal? O próximo vai ser o 188. Vamos achar ele aqui. Exercício da FUVEST, né, o 188, ele dá um gráfico aí, eu vou fazer um esboço do gráfico, tá? O do gráfico da apostila tá mais preciso, mas com o esboço que eu vou fazer é suficiente. Então, o plano x e y aí, tudo bem. Aí a curva é mais ou menos assim, né? Vem uma reta até aqui, daqui desce, aqui sobe um pouquinho e aqui sobe mais. Beleza? Mais ou menos, né? Esse é o traçado aí do gráfico. E os valores relevantes aqui para a gente. Aqui a bolinha está aberta, ligada aqui no menos 6. Bolinha aberta, ligada no 8. E por que eu só desenhei os valores referentes ao eixo X? Por causa da pergunta. Vamos ler aqui, ó. Considere a função real do gráfico a seguir. Pá, ele dá o gráfico tem aqui até os seus limites, né? Vou colocar também, mas não é necessário. Ele dá esse valor maior aqui que o gráfico atinge o 8, e o valor menor aqui que o gráfico atinge é o menos 4. E a pergunta é o domínio dessa função, é o intervalo qual, né? Então, aqui é domínio da função. Vamos lá. Só deixa eu ver uma mensagem aqui. Os convidados estão aguardando. Não, mas está tranquilo. Acho que a pessoa consegue entrar depois. Beleza, vamos lá. Vamos continuando aqui. Ele quer o domínio, então, da função. Vamos lá. O que é uma função, no geral, né? A função é uma relação entre dois conjuntos, né? É uma relação entre dois conjuntos. Aqui, no caso, ela sai do domínio e vai para o contradomínio. Os números referentes ao domínio, no geral, a gente coloca eles no eixo X da história, ok? Por isso que eu falei que só os valores no X seria suficiente, né? Então, aqui, os valores do eixo X representam os valores, os possíveis valores, pelo menos, do meu domínio, ok? E no eixo Y, do meu contradomínio. Aí, o que acontece? Os valores do domínio têm que ser valores no X, né? Que atingem alguém, que a função exista para esse valor. Então, vamos observar aqui. O menos 6, a função existe para ele? Existe a f de menos 6?
Você consegue ver ela, pelo menos visualizar ela no gráfico? A gente não precisa saber o valor exato em que vai ser atingido, mas eu preciso ver se o menos 6 tem algum valor ali, né? Então, aqui, menos 6, existe a função? Não. Por isso que a bolinha aberta é fundamental. Se a bolinha tivesse fechada, o menos 6 entraria. Mas a bolinha estando aberta, o menos 6 não entra, não faz parte do domínio, porque não está definida a função, pelo menos a única informação que eu tenho dessa função é esse gráfico. E no gráfico não tenho valor para a minha função no menos 6, né? Então, menos 6 não está. Mas um pouquinho à frente, né, já estaria. Então, o menos 6 ele é como é que a gente pode dizer? É um começo da função. É depois dele, né? Depois dele. O menos 6 não vale. Muito bem. A notação do gabarito é aqueles colchetes abertos e fechados. Lembrando que o colchete, quando ele está apontado para fora, no caso assim, né? Esse valor ele não está dentro do conjunto que eu estou querendo escrever, mas sim a partir dele, né? Tá valendo. Então, aqui, do menos 6, certo? A gente viu que ela começa no menos 6 e vai até onde, né? O menos 5 tem, né? Por exemplo, aqui, eu nem sei onde está mais ou menos, mas está por aqui, mas existe. Como é que a gente fala que vê num gráfico que existe a função? Você passa essa retinha auxiliar aqui, ó, encostou no gráfico. Se encosta no gráfico, existe um valor para f de menos 5, certo? Só para vocês fazerem a diferença do menos 6 com o menos 5. Do menos 6 vai indo, todo mundo encosta, todo mundo encosta, todo mundo encosta. O último a ser encostado é o 8. Contando ou não o 8? Não contando, porque a bolinha aqui está aberta. Então, é do menos 6 ao 8. Esse é o domínio dessa função, certo? Repare, então, que o parênteses está para fora, né, do número. Então, não contabiliza o próprio 8, ok? Uma coisinha. Não contabiliza o 8. Esse é o domínio e isso está na alternativa A. O que poderia confundir, às vezes, os alunos é se ele olhasse no eixo Y, né? Os valores que foram atingidos. Qual é o maior valor que foi atingido? No fundo, ele não foi atingido porque a bolinha está aberta, né? Mas é um limite para o valor no eixo Y que foi atingido. Aqui, ó, um limite, um valor mínimo da função que foi atingido, menos 4. O menos 4 estaria a bolinha fechada aqui, ó. E aqui a bolinha aberta. Esse conjunto que eu fiz o tracejado em vermelho seria o conjunto imagem. Lembra que o eixo Y era o contradomínio? O que é a imagem? São os valores do contradomínio que foram atingidos. No caso, um mínimo de menos 4, um máximo de 8. Isso seria a imagem, né? Aí só estaria para confundir vocês no caso, certo? Domínio, eixo X, do menos 6 ao 8. Legal? Alternativa A. Tira aquele print agora, se quiser, né? Tá ok aqui. Vamos para a próxima. Essa é a 188. A próxima que o Dani recomendou é a 189, seguindo a ordem numérica. Mas a 189 ela é o mesmo enunciado da 197. Eu achei a 197 um pouco mais interessante, tá? Para falar de domínio, a gente achar o domínio das funções. Então, eu vou dar um pulo agora na 189. Havendo tempo, eu não sei se vai dar tempo, tá, gente? Mas se você entender a 197, com certeza você vai fazer a 189. Então, eu vou pular a 189 aqui momentaneamente. No final, se der, a gente volta. E a gente vai para 196. Vamos lá. Beleza, 196, vamos ler juntos aqui. O tempo gasto para um determinado número de ratos atravessar um labirinto é dado pela função t de x igual a raiz de x mais 4. Então, já vamos escrever essa função, certamente a gente vai usar, certo? T de x igual a raiz de x mais 14. Não sei se eu falei 4, de x mais 14, certo? Muito bem. Em que t de x é dado em segundos e x é o número de ratos. Dessa forma, responda ao que se pede. Letra A. Em R, qual o domínio da função t?
Tudo bem, gente. Então, o item A, ele quer o domínio dessa função, só que ele falou em R. O que ele quis dizer? Em R nos reais, né? Esse símbolo R é nos reais. Assim. Ele quis dizer para a gente que a gente não está levando em conta aqui agora o contexto, né? Esse exercício está contextualizado, fala de uma quantidade de ratos e o tempo que esses ratos levam para passar por um labirinto. Muito bem. Mas aqui no caso, ele tira tudo isso. Olhe só para essa função. T de x igual a raiz de x mais 14. Eu quero o domínio dessa função. Então vamos lá, o que é domínio? Domínio é o conjunto, eu chamo de conjunto de saída, né? Lembra que função é uma relação entre dois conjuntos? Ela sai de algum lugar e chega em outro. Então, por exemplo, aqui, para x, o valor de x é o domínio. Você coloca um valor no x, é o valor de saída, o primeiro valor que você dá ali. Para x igual a 2, se eu colocar 2 aqui, né? Aonde eu vou chegar? Após eu fazer a conta, aonde eu vou chegar? Existe uma relação, né? 2 mais 14 é 16, raiz de 16 é 4. Então, o 2 estaria ligado no 4, né? O valor 2 do domínio com o número 4 do contradomínio. Mais ou menos isso. Esses nomes são meio chatinhos, mas com o tempo vocês vão se acostumando mais com eles, ok? E ele quer saber qual o domínio, o conjunto em geral, que existe para essa função. Isso que é achar o domínio. Achar todos os valores de x que vai existir essa função, né? Posso colocar x igual a 1000? Posso colocar x igual a raiz de 3? Posso colocar x igual a que valores, né? Aqui no caso, aí a gente vai começar a observar algumas coisas. Raízes quadradas, né? Essa função é uma raiz de alguma coisa. E raiz quadrada, na verdade, raiz de índice par, tá? Então, no caso aqui, né, raiz quadrada, o índice é 2. Se fosse a quarta, raiz sexta, qualquer raiz de índice par, essa raiz só existe se o que tiver dentro dela for maior ou igual a zero, tá? E isso vai ser fundamental para a gente conseguir escrever o nosso domínio. Então, para escrever o domínio, basta que eu pegue aqui esse x mais 14 e faça ele maior ou igual a zero, né? Vou jogar o 14 para lá, x maior ou igual a menos 14. E eu, de novo, estou comendo um aqui, ó. X maior ou igual que menos 14, certo? Esse é o valor... Esse é o valor... Calma aí que chegou uma mensagem aqui, deixa eu ver se eu consigo vê-la. Você poderia explicar a diferença do contradomínio e do domínio? Posso tentar sim. Só vou finalizar essa, eu já comento isso aí um pouquinho mais, tá? Então vamos lá. Esse x maior ou igual a menos 14 satisfaz a condição dessa raiz existir. Então, são todos os valores que satisfazem isso pertencem ao domínio. É aí que a gente usa aquela coisa que a gente chama de share, né? Como é que eu escrevo isso? Assim, ó. O domínio da função p, é o nome da minha função, é igual. É um conjunto numérico, são muitos números, né? Então, eu vou escrever assim. São todos os valores de x que pertencem aos reais, né? Ele falou que era em R que eu queria, estou considerando todos os reais. Tais que, mas não é qualquer um, tem que satisfazer uma condição, que é isso daqui. Tais que esse x maior tem que ser maior ou igual a menos 14, ok? Esse é o domínio dessa função. Lógico, considerando apenas a expressão matemática da coisa, né? X pertence aos reais, tal que x tem que ser maior ou igual que menos 14 para que exista a raiz quadrada. Esse é o domínio pensando nos reais. Pessoal, só um parênteses aí para falar um pouquinho de domínio e contradomínio. É assim, ó. Função é uma relação entre dois conjuntos, tá? Por exemplo, essa função t, ela relaciona um conjunto e outro conjunto. Quem que é esse conjunto de saída? É o domínio. E aqui é o conjunto, é o contradomínio. É só nomes, tá? É só nomes. Pode chamar de conjunto A e conjunto B, ok? Dado um valor do domínio, através da minha função, eu chego no meu contradomínio. Então, foi aquele exemplo que eu dei. Vamos pegar o 2. O número 2 está no domínio, ele é maior ou igual a menos 14? Sim, o 2 é maior, né? O 2 é maior. Então, esse 2
quando eu jogo ele na função, 2 mais 14, 16, raiz de 16 dá 4. Então, o valor domínio 2, né? A função faz eu relacionar com o valor do meu contradomínio 4. É só nomenclatura. Quem é o conjunto de saída e aí ele se relaciona em quem, ok? É só isso daí. Deixa eu ver se tem outra pergunta. Ok, valeu. Eu que agradeço. Seguindo, então, tudo bem? Esse seria o item A, né? Calcular o domínio dessa função pensando nela nos reais, né? A gente não pensou em nada contextualizado. Esse exercício é contextualizado. Vou fazer agora o item B. No contexto do exercício, qual o domínio da função t? Ah, tá. Agora é no contexto. Opa, se é no contexto, vamos já pensar em algumas coisas. Ele está fazendo experimento com ratos lá, né? Não faz sentido a gente ter valor negativo de rato. Ah, vou trabalhar com menos 2 ratos. Não faz sentido. Não faz sentido a gente trabalhar com 0. Ah, vou fazer um experimento com 0 ratos. Quanto tempo eles demoram? Não faz sentido. E não faz sentido trabalhar com valores quebrados, né? Ah, vou colocar lá 1,2 ratos. Opa, não vai fazer sentido também, certo? Então, tudo isso a gente tem que entender, né? Entrar dentro do exercício e fazer sentido para a gente. Sabendo disso, né, que não pode ser esses valores quebrados, que não pode ser negativo nem o zero, então, que valores que podem ser, né? Qualquer natural menos o zero, né? Porque o zero a gente considera um número natural também. Então, pensa bem, qualquer natural eu consigo fazer experimento. Para 1, para 2, para 3, para 4, para 1000, né? Não tem restrição o exercício. Então, qualquer número natural, com exceção do zero, né? Esse agora é o domínio. Para esses valores faz sentido contextualizando no exercício. Só uma observação, existe uma outra anotação para esse exercício, que é esse N de naturais, né? Com um asterisco aqui em cima. Esse asterisco quer dizer isso, tirando o zero, ok? Esse seria a letra B, essa seria a letra B. E a letra C aqui, vamos lá. Qual a diferença entre os tempos gastos por uma população de 50 ratos e outra de apenas 2 ratos? Opa, então ele quer a diferença dos tempos, né? A população de 50 ratos, quanto tempo ela vai demorar? Vamos usar a fórmula, né? É o tempo para 50 ratos. O enunciado fala isso. X é a quantidade de ratos e T de X é o tempo que esses ratos vão demorar lá no labirinto. Então, o tempo para 50 ratos menos, porque é a diferença do tempo que apenas 2 ratos demoram. Ok? É assim que a gente faz. Então, o tempo de 50 menos o tempo de 2... vamos lá, vamos usar na fórmula. Raiz de 50 mais 14, no lugar do x a gente coloca o valor, né, que a gente especificou agora, né? 50 mais 14 menos a raiz de 2 mais 14. 50 mais 14, 64. Raiz de 64 menos a raiz de 16. Isso é 8 menos 4, que é igual a 4. O tempo ele fala que estava em segundos, então 4 segundos a diferença dos tempos aí, tá bom? Quiser tirar um printzinho, essa é a hora, legal? Vamos para a próxima aí, a 197. Muito bem. A 197, enunciado bem simples, deu o domínio das funções, que era igual a 189, tá, gente? Não vai dar tempo de fazer a 189 mesmo, mas é suficiente se você entender a 197, tenho certeza que você vai conseguir fazer. Vamos lá, então. 197, o item A aqui. F de x igual a 2x menos 7. F de x igual a 2x menos 7. Ele quer que a gente encontre, então, o domínio dessa função, né? Vamos lá, o que é domínio? São os valores que eu posso colocar aqui no lugar do x e que eu consigo fazer a conta, que faz sentido para a gente, ok? Esse valor, gente, ele pode ter problema, é só matemático, não está contextualizado, né? Então,
Tem problema colocar um número negativo aqui? Um número positivo, um zero, um número irracional? Não tem problema nenhum, nenhum número, né? Quando não tem problema nenhum, é porque todos os números são aceitos. Sempre, né? Já que todos os números são aceitos, então o domínio dessa função são todos os números. E todos os números reais. São funções reais. Função real é uma função em que o domínio e o contradomínio são subconjunto dos reais, ok? Então, só dele falar que a função é real, a gente já sabe que estamos olhando para números reais, ok? Nesse caso, não tem restrição. Qualquer real pode ser colocado aqui. Então, esse é o domínio. O item B, x mais 1 sobre 3x menos 6. Chama de f de x também, todas as são f ali. X mais 1 sobre 3x menos 6. Aqui aparece uma fração, e fração tem problema para a gente, porque fração representa divisão, né? Só conferir aqui se eu copiei certinho. Tá legal. Fração representa divisão, e a gente sabe que a gente não pode dividir por alguma coisa igual a zero, né? Pode dividir por positivo ou por negativo? Isso pode, então não tem problema. Agora, o cara de baixo ser zero não pode. Isso está fora do domínio, certo? Então, vamos lá. Parte de cima não tem problema nenhum, né? Parte de cima pode ser positivo, negativo, zero, não tem problema. Agora, embaixo não pode ser zero. Então, 3x menos 6 tem que ser diferente de zero para satisfazer, para existir essa função, né? E quem é o x que faz isso ser diferente de zero? É como se fosse uma equação normal, tá? Passo o menos 6 para lá, 6. Passo 3 dividindo, x diferente de 2. O único problema, então, para essa função seria quando o x fosse 2, mas a gente não vai querer isso. A gente quer excluir esse 2, então, do nosso domínio. Nesse caso, o domínio da f vai ser qualquer número real menos o 2. Tá bom? Essa é uma maneira de você escrever esse conjunto. Ou pode ser o share também. X pertence aos reais, tal, que tem uma restrição? Tem uma restrição. Qual é? X tem que ser diferente de 2, ok? Essas duas respostas são aceitas, tá joia? Quiser tirar o printzinho do item B, tá beleza? Vou para o C aqui rapidinho. O item C da 197, raiz de 2x menos 1. F de x, né? F de x igual a raiz de 2x menos 1. Muito bem, que é o domínio dessa função, certo? Domínio dessa função. A gente já fez uma com raiz, né? Raiz quadrada, o que está dentro necessariamente tem que ser maior ou igual a zero. Então, basta que o 2x menos 1 seja maior ou igual a zero. 2x maior ou igual a 1, x maior ou igual a meio, ok? Qualquer valor real que for maior ou igual a meio está no domínio. Vamos escrever isso. Domínio, então, dessa função f é qualquer x real. Esse exinho é um pertence, né? X pertencente aos reais, qualquer x que for um número real, tal, com a restrição de que esse x seja maior ou igual a meio. Legal? Pessoal, nosso tempo está acabando, eu vou fazer o último item aqui. Sobrou 2 itens, né? Vou fazer o item D aqui. Vamos lá. Print no C. Item D. F de x igual raiz de 4x mais 8 sobre raiz de 8 menos 2x. Muito bem, o que acontece aqui? Escolhi esse item para a gente fazer. Tem duas restrições, né? A parte de cima é raiz? É raiz. Então, primeira coisa, o que está dentro da raiz tem que ser maior ou igual a zero. Vamos fazer aqui rapidinho. 4x maior ou igual que menos 8. X maior ou igual que menos 2. Legal. Segura aí. Porque tem outro problema. Tem uma raiz no denominador. Como é raiz, o que está dentro tem que ser maior ou igual a zero. Beleza. Mas, como é um denominador, não pode ser zero, como a gente viu no item anterior. Então, a gente tem que casar as duas coisas.
A segunda restrição é que esse 8 menos 2x, ele teria que ser maior ou igual a zero, só que não pode ser zero, porque raiz de zero é zero e dividir por zero não pode. Então, apenas maior que zero. 8 maior que 2x, x, aqui no caso, dividindo por 2, né? Só invertendo a equação, x menor que 4. Então, a gente tem duas restrições. Como escrever as duas ao mesmo tempo? Domínio da f são os x que são reais, tal que, ao mesmo tempo, maior ou igual a menos 2, só que não pode chegar no 4. Então, a gente escreve um sanduichinho aqui, né? Do x tem que ser maior ou igual que o menos 2, só que não pode ultrapassar o 4. Entre o menos 2 e o 4, valendo o menos 2. Ok, gente? Então, deu aí nosso tempo, tá? Ficou faltando 2 exercícios, na verdade, mas acredito que com o que a gente fez aqui agora já dá para você entender como achar o domínio, ver certinho o que é o domínio, tá bom? Havendo mais dúvidas, me procurem nas redes sociais, tá tudo jóia. Nesse momento, então, estou encerrando a gravação, ok? Espero que eu tenha ajudado. Um abraço, até a próxima.